Olá, eu sou o Mike e estou no canal Com Deus Pode. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. E você que ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Ative o sininho de notificações para que o YouTube te lembre dos próximos Com Deus Pode. E compartilhe essa ideia. Com Deus nós podemos. Podemos realizar o propósito que Deus estabeleceu. Um forte abraço de instalar os ossos e um bom podcast. Meu amigo Eliel, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Com Deus Pode. Quando, onde, como surgiu esse podcast Com Deus Pode? Que, na verdade, é maneira. Então, é uma longa história. Vamos tudo de novo. Ai, Senhor! Vamos tudo de novo. Mas dessa vez eu vou um pouco mais resumido, tá? Porque já tá lá uma grande parte. Você que perdeu, depois vai nas redes sociais, que já tem um corte lá. Então, acelerando e resumindo, eu vivi, né, uma vida completamente, aos olhos de todas as pessoas, um bom religioso, um homem de Deus, de confiança e tudo mais, só que eu era um fariseu. Eu vivia uma vida no altar, uma vida na evangelização, missão, com tudo, com muito amor e carinho, mas também cedendo aos pecados da carne, como eu já até relatei. E Deus me parou, Ele me parou. E uma psicóloga aqui na Penha, que eu fui, ela me falou algo que me marcou, pastor William, demais. Ela falou o seguinte: olha, você precisa entender que a oferta que você oferecia a Deus, ela era como se fosse um bolo, que estava até aqui na mesa, né? Só que agora eu acho que eu vou falar e ninguém mais vai comer. Só que o recheio era de fezes. Ela falou dessa forma. Por fora, um bolo muito bonito e todo mundo queria alimentar. Mas como você estava oferecendo para Deus o recheio de fezes, Ele não aceita. O que você vai precisar fazer agora é retirar todas essas fezes para você poder oferecer um sacrifício limpo a Deus. E aquela palavra eu entendi, não foi isso que ela disse claramente, mas para mim fez sentido de eu ir para um casulo existencial. E eu encontrei respaldo na Bíblia, como eu já tinha até mencionado, Elias e Davi. E eu vi que os dois, depois de passar pelo período da caverna, eles saíram dali com um propósito bem estabelecido. Elias seria arrebatado, mas não foi do dia para a noite. Ele tinha missões ainda para realizar, ele tinha que deixar todo o legado preparado, todo o substituto escolhido. Ele ainda tinha que matar ainda 100 soldados, né? Mandando fogo do céu descer, né? Mas pegando o contexto ali, ele não sabia disso. Ele tinha ainda um monte de coisas para realizar. Porém, ele já sabia, ao sair da caverna, que Deus iria levar. Todo mundo sabia, os seus discípulos sabiam. E Davi, dentro da caverna, ele formou um exército que foi até o fim, chamado de os valentes de Davi. Se a gente observar a história de Davi, antes dele ser rei, ele monta um exército de 600 homens. Mas a Bíblia é muito clara. Na caverna de Adulão, foram apenas 400. E se a gente olhar a história de Davi, todas as vezes que tiveram gente que ficaram pelo caminho com as bagagens, foram os 200 que vieram depois da caverna. Então eu comecei a entender, com todo esse processo, que esse período em que Deus estava me dando de aprendizado, de autoconhecimento, de autorreflexão, de entender os meus maus hábitos, de ser tratado, buscar uma santificação real com Deus, eu também precisava identificar os meus valentes. Aqueles que Deus iria colocar na minha vida, por isso que eu citei algumas dessas pessoas aqui, que eu tenho certeza que são os valentes que Deus tem colocado na minha vida, que me apoiam, que me ajudam. Tantos outros que não dá para mencionar todo mundo, mas esses aqui, porque hoje fez sentido dentro do contexto que nós vamos falar. E eu comecei, então, a tentar identificar. E uma dessas situações, que a gente depois continua, foi o Celebrando Transformação, que eu conheci em 2016, levado pela minha digníssima esposa. Ela me levou para eu ser tratado, mas depois ela começou a entender também algumas coisas que ela também precisava ser tratada.
e hoje ela é uma benção, ela é uma das ministradoras da terça terapêutica, que toda terça tem uma palestra, né, alguém que fala, e nós temos os nossos facilitadores que trabalham, que somos coordenados hoje pela psicóloga Genilda Ximenes, ainda somos coordenados pela nossa pastora Janaína L, e o nosso pastor, né, José Maria de Souza, que ele coordena toda a igreja. Então nós temos um trabalho muito bem estruturado, e foi nesse Celebrando Transformação que eu pude desenvolver todo esse autoconhecimento, esse entendimento, essa transformação, identificando pessoas que Deus iria me usar para me ajudar a alcançar meu total potencial. E hoje nós estamos aqui nessa oportunidade e vamos ainda falar de muitas outras coisas. Aí, quando foi em abril desse ano, participando do Celebrando, fazendo as lições, meu coração começou, num culto de domingo, meu coração começou a ferver e o Senhor mandou eu escrever. E eu comecei a rascunhar algumas coisas, rascunhar. E eu falei assim, cara, eu vou pesquisar o que significa essa palavra podcast. Eu quero entender. E aí, dentro das dificuldades de definições que tem dessa palavra, eu dividi pod e só o cast. Cast, se eu não estiver enganado, tem a ver com transmissão, né? É algo que é transmitido. E o pod é algo encaixotado, mais ou menos nesse sentido. Eu falei, poxa, então podcast, tá? Aí comecei a rascunhar. E aí veio essa palavra pronta. Com Deus pode. Aí eu até narrei assim como se fosse Herbert Stone. Quando eu estou escrevendo, eu falei assim, com Deus pode. Aí eu parei, falei, rapaz, verdade. Aí veio como um filme na minha mente. Tudo que eu vivi desde o dia 20 de novembro até hoje é só pela misericórdia e graça de Deus. Aí depois eu falei, tá, mas deixa eu olhar para trás. Aí eu comecei a olhar, como se fosse um filme mesmo. Comecei a rebobinar assim, voltando. E eu comecei a ver tantos livramentos que ele me deu. Armas na cabeça. E o cara puxar o gatilho e não sair. Afogamento. Quase que eu, aos 3 anos, sobrevivo. Acidente que eu tive de cair quando criança ainda, dentro da linha do trem. E o trem já ia partir, o camarada pulou para me salvar. E várias coisas que eu fui vendo, eu falei, Senhor, realmente, só a tua boa mão. Só com Deus eu poderia estar vivo hoje, respirando. E aí eu decidi criar esse Com Deus Pode. E a ideia era, isso em abril, tá? E a ideia era entrevistar as pessoas e tal. Só que quando foi numa das lições, que eu não vou lembrar o número agora, do Celebrando, tinha uma questão que nos pedia para responder quais estratégias eu teria que desenvolver, eu tinha desenvolvido ou teria que desenvolver para vencer os maus hábitos. Aí Deus me deu, assim, quando eu respondi, coisas que eu já vinha fazendo, que Deus já tinha me mostrado nesses 8 anos que eu faço Celebrando, e eu comecei a responder. A primeira, poxa, o acampamento no esconderijo do Altíssimo. Aí eu botei, acampar no esconderijo do Altíssimo, porque Salmo 91 é muito claro para mim, quando eu me acampo, a sombra do Onipotente descansa sobre mim. Beleza. Segundo, aí eu respondi, nadar, se eu não me engano, foi nadar nas águas purificadoras. Ezequiel 17 diz para chamar, só que Ezequiel não pôde nadar porque ainda tinha um véu. Só que agora o véu foi rasgado, então agora a gente pode mergulhar, né, nos mistérios de Deus. Não tem mais nada oculto que a gente pode conhecer tudo que a gente quiser. E aí eu comecei a responder, beleza. Aí quando eu compartilhei no grupo, o pessoal, não, manda para mim, eu quero, não, vou pregar isso, que não sei o que, tal. Aí chegando em casa eu botei versículos, botei as coisas e tal, e mandei para o grupo. E aí quando eu fiz isso, o Senhor, senta aqui, meu filho. Que tal você começar o Com Deus Pode? Senhor, mas eu não tenho estrutura. Aí comecei a conversar com Deus e eu tinha feito uma pregação que eu tinha colocado só em áudio, né? Exatamente falando um pouco de mim. Eu preguei sobre o filho que ficou em casa, a resposta do filho mais velho, né, que ficou em casa. Preguei lá em Pebetá, na igreja do meu tio Vitor. E eu tinha posto uma capa
e botei só em áudio. Aí eu olhei, falei, tá, já que eu não tenho a estrutura de fazer imagem, vou com áudio mesmo. Quando eu comecei a obedecer ao Senhor, de fazer o que Ele estava me mandando, sem brincadeira nenhuma, parece que as portas se abriu e o Senhor começou a mandar, são 12 passos, então são 12 hábitos. E aí me deu os 12 hábitos e eu fui escrevendo os roteiros, fui gravando, né, aprendendo a mexer nas ferramentas e tal. E agora já não tem mais como voltar atrás. A gente vai estar começando agora no sábado uma nova série chamada Os Direitos dos Filhos de Deus. Ele vai ser de 10 episódios, né, todos curtinhos também. Os direitos identifiquei 10 direitos que internacionalmente é aceito, toda criança precisa ter, e eu vou embasar biblicamente que Deus também como nosso Pai. E eu tenho 4 séries para fazer. Eu escolhi essa sem lembrar que domingo é Dia dos Pais. Aí quando hoje eu estava preparando para o nosso bate-papo aqui e também, paralelamente, finalizando a série, que eu lembrei que domingo é Dia dos Pais. Aí eu falei, Senhor, então, que tal? Eu, antes de começar a série, eu reservar o início para falar os privilégios de ter o Senhor como Pai. Aí nesse próximo sábado, às 7 horas da manhã, vai estar já esse primeiro episódio. Os privilégios de ter... Botei só 3, tá? São vários, mas botei os 3 principais. Os privilégios que é ter Deus como nosso Pai, que eu vivo isso desde meus 7 anos de idade, e de experiência, né, de vida. E também vou já acrescentar o primeiro privilégio, né, o primeiro direito dos filhos de Deus. Né? Só não vou adiantar aqui, vou fazer igual o Encontro com Deus, igual o Radical. Quem quiser Quem quiser vai lá, né? É isso aí.